Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro. Estou falando do livro de Esdras. Por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, faça um comentário, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais. Vamos à leitura. Primeira parte, volta do exílio e reconstrução do templo. Capítulo 1, o renascimento da esperança. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, cumprindo o que tinha dito pelo profeta Jeremias, despertou a consciência de Ciro, rei da Pérsia, que proclamou por todo o império a viva voz e por escrito o seguinte: Ciro, rei da Pérsia, decreta: O Senhor, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos do mundo. Ele me encarregou de reconstruir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de vocês provém do povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. Volte para Jerusalém, na terra de Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que reside em Jerusalém. Todos os sobreviventes de todo lugar para onde tiverem imigrado receberão da população local prata e ouro, bens e animais, além de ofertas espontâneas para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então todos os que se sentiram movidos por Deus, chefes de família de Judá e Benjamim, sacerdotes e levitas, puseram-se a caminho para reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Os vizinhos lhes deram de tudo, prata e ouro, bens, animais e joias, além de ofertas espontâneas. O rei Ciro entregou também os objetos do templo do Senhor que o rei Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Entregou esses objetos por intermédio do tesouro Mitrídates, que os contou todos diante de Sasabassar, príncipe de Judá. Eram 30 cálices de ouro, 1000 cálices de prata, 29 facas, 30 copos de ouro, 410 copos de prata e 1000 outros objetos, que davam no total de 5.400 objetos de ouro ou prata. Sasabassar levou tudo isso junto com os exilados que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Lista dos repatriados. Lista dos que pertenciam à província de Judá e que tinham sido exilados para a Babilônia por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Regressaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Naamane, Mardoquel, Belsan, Mesfar, Berguai, Reum e Baana. Lista dos homens do povo de Israel: 2.172 da descendência de Faros, 372 da descendência de Safatias, 775 da descendência de Area, 2.812 da descendência de Faate Moabe, ou seja, de Josué e de Joabe, 1.254 da descendência de Elam, 945 da descendência de Zétua, 760 da descendência de Zacai, 642 da descendência de Bani, 623 da descendência de Bebai, 1.222 da descendência de Asgade, 666 da descendência de Adonicam, 2.056 da descendência de Beguai, 454 da descendência de Adim, 98 da descendência de Ater, isto é, de Ezequias, 323 da descendência de Bezai, 112 da descendência de Jora, 223 da descendência de Razum, 95 da descendência de Gebar, 123 da descendência de Belém, 56 homens de Netofa, 128 homens de Anatote, 42 da descendência de Asmote, 743 da descendência de Cariate e Arim, Cáfira e Berote, 621 da descendência de Ramá e Gaba, 122 homens de Macmas, 223 de Betel e Rai,
52 da descendência de Nebo, 156 da descendência de Megbis, 1254 da descendência de outro Elam, 320 da descendência de Harim, 725 da descendência de Lod, Hadid e Ono, 345 da descendência de Jericó e 3.630 da descendência de Sanaá. Regressaram os seguintes sacerdotes: 973 da descendência de Gedaías, da família de Josué, 1052 da descendência de Emer, 1247 da descendência de Fazur e 1017 da descendência de Harim. Regressaram 74 levitas da descendência de Josué e Cadmiel, filhos de Odovias, cantores descendentes de Asaf, 128, da descendência de Selum, de Ater, de Telmon, de Acube, de Hatita e de Sobai, familiares dos porteiros, 139. Regressaram também doados das seguintes descendências: Sia, Razufa, Tabaote, Seros, Siá, Fadon, Lébana, Hagaba, Acube, Hagabe, Semlai, Hanã, Sidel, Gaer, Raías, Razim, Nécoda, Gazum, Uza, Fázia, Bezai, Azena, Meunitas, Nefusitas, Bakbuk, Hakufa, Harur, Baslut, Maida, Harsa, Bercos, Císara, Tema, Nazias e Hatifa. Regressaram ainda descendentes dos escravos de Salomão dos seguintes famílias: Sotai, Soferet, Feruda, Jaala, Darcon, Gidel, Safatias, Rátil, Foqueret Hazebai e Ami. Os doados e os descendentes dos escravos de Salomão perfaziam um total de 392 pessoas. Os que regressaram de Tel-Mela, Tel-Harsa, Querube, Adom e Emer e não puderam provar que sua família era de origem israelita são os seguintes: 652 da descendência de Dalaías, de Tobias e de Nécoda, além do pessoal das famílias de sacerdotes, descendentes de Rabias, de Acos e de Berzelai. Este último se casara com uma filha do Galaadita Berzelai, do qual adotou o nome. Todos esses procuraram o registro da sua genealogia, mas não encontraram. Foram assim excluídos do sacerdócio como impuros. O governador deu ordem para eles não comerem dos alimentos sagrados, até aparecer um sacerdote que consultasse o Urime e o Tumim. O grupo todo que se reuniu era de 42.360 pessoas, sem contar os 7.337 escravos e escravas. Entre eles haviam 200 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Vários chefes de família, ao chegarem ao templo do Senhor, que está em Jerusalém, fizeram suas ofertas espontâneas para que o templo fosse reconstruído no mesmo lugar. Conforme cada um podia, deram para o tesouro do culto 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 túnicas sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e parte do povo passaram a morar em Jerusalém, enquanto os cantores, porteiros e doados com todos os israelitas foram morar cada um na sua cidade. Capítulo 3. Garantindo os próprios direitos. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades e todo o povo se reuniu em Jerusalém como se fosse uma só pessoa, então Josué, filho de Josedeque, com seus irmãos e sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, começaram a reconstruir o altar de Deus de Israel, para nele oferecerem holocaustos conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham das populações locais, reconstruíram o altar no seu antigo lugar,
e em cima dele ofereceram ao Senhor holocaustos matutinos e vespertinos. Celebraram a festa das tendas, conforme está determinado, e ofereceram holocaustos diários, de acordo com um número marcado para cada dia. Depois, além do holocausto permanente, ofereceram os holocaustos que estão previstos para os sábados e as luas novas, para todas as festas consagradas ao Senhor e todos os sacrifícios espontâneos que cada um quisesse oferecer ao Senhor. No dia 1º do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos em honra do Senhor, apesar de não estarem ainda colocados os alicerces do santuário. Conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia, contrataram cortadores de pedra e carpinteiros, deram provisões, bebidas e óleo aos sidônios e tírios, para que transportassem madeiras de cedro do Líbano até Jafa, por via marítima. 2 anos depois de ter chegado ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, juntamente com seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção no 2º mês. Aos levitas com mais de 20 anos, eles confiaram a direção dos trabalhos de construção do templo do Senhor. Então, Josué com seus filhos e irmãos, Cadmiel com seus filhos e Odovias com seus filhos começaram a dirigir os operários que trabalhavam no templo de Deus. Quando os pedreiros acabaram de fazer os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas descendentes de Asaf, com símbolos, se apresentaram para louvar ao Senhor, conforme Davi, rei de Israel, tinha ordenado. Louvaram e agradeceram ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre em favor de Israel. Todo o povo erguia fortes gritos, dando louvores ao Senhor, porque os alicerces do templo do Senhor tinham sido lançados. Enquanto isso, muitos sacerdotes e levitas e também chefes de famílias mais velhos que tinham conhecido o templo antigo, ao verem os alicerces do templo atual, ficaram chorando alto, enquanto outros davam gritos de alegria. No meio do povo, ninguém conseguia distinguir entre os gritos de alegria e o clamor do choro, porque o povo vibrava em alvoroço e de longe se ouvia o rumor. Muito bem, obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Deixe o seu like, faça um comentário aí, se inscreva no canal e a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e um grande abraço. Tchau!